Você sabia que o autor de ReZero criou 7 universos canônicos na obra? Cada um conectado a um dos pecados capitais. E hoje vamos mergulhar no mais perigoso de todos, o pecado da ganância. Nesse universo, o caminho diferente que Subaru escolheu foi aceitar o contrato de Echidna. Diferente da segunda temporada, onde ele recusou. Após isso, ele concluiu todos os desafios, e depois de anos, o vemos em uma nova vida. Subaru, agora um homem frio, que perdeu a conta de quantas vezes morreu. Foram mais de 100 milhões de mortes. Ele morreu tanto que já não sentia mais nada. As emoções desapareceram. O coração quebrado. Mas havia algo que ainda o mantinha vivo. O desejo de acordar uma certa pessoa de seu alma. Nesse universo, Subaru não usava mais aquela roupa comum. Agora vestia trajes nobres, buscando causar boa impressão. E sempre carregava um colar negro no pescoço. Um colar do qual jamais se separava. Em uma das manhãs, Subaru agarrou o colar e ele começou a escurecer. Logo, sua mente foi levada para um jardim. Lá, ele encontrava Echidna. Ela o olhou e com um tom de reclamação disse: "Você nem diz mais oi quando chega aqui? Já virou rotina não se importar comigo?" Subaru manteve o olhar frio e distante e perguntou se havia alguma novidade. Echidna respondeu que não havia descoberto nada sobre a localização do bispo de Gula, mas garantiu que, por enquanto, não existia ninguém com interesse em matá-lo e nenhuma ameaça próxima. Após a conversa, Subaru caminhou até a saída e voltou para a realidade. Mas, ao retornar, sentiu uma forte tontura. Mesmo depois de tantos anos, ele nunca se acostumou com a sensação de sua mente sendo transportada de um lugar para outro. Mais tarde, ele encontrou Petra. A garota parecia preocupada. Ela queria ir ao mercado, mas temia que chovesse. Subaru olhou pela janela, viu o céu ensolarado e disse para ela que estava tudo bem, que podia ir tranquila. Algum tempo depois, Subaru caminhava pelos jardins da mansão. Lá, encontrou Reinhard treinando com Garfield. Ele se aproximou, conversou com o Reinhard e, após a conversa, se afastou com um leve sorriso. Um sorriso de satisfação, pois agora Reinhard estava do seu lado, vivendo com ele na mansão. Mas Subaru não via Reinhard como um amigo, e sim como uma arma de guerra que poderia ser usada a qualquer momento. Afinal, para conseguir isso, Subaru manipulou Felt, convencendo-a a desistir da realeza. Isso fez Reinhard cair em uma profunda depressão. E foi nesse momento de fragilidade que Subaru fingiu apoiá-lo, apenas para trazê-lo completamente para o seu lado. Mais tarde, Subaru encontrou Beatriz. Mas, diferente das outras rotas, ela não gostava dele. Não falava com ele. Já havia até tentado atacá-lo algumas vezes. Mas Subaru não ligava. Apenas se sentia aliviado por vê-la viva. Logo depois, ele encontrou Han. E nessa rota, ela o respeitava muito. Até pediu desculpas por tudo que havia dito e feito no passado. Subaru apenas respondeu com um olhar calmo e seguiu seu caminho. Então, ele foi ver Emília. Ela estava diferente. Cabelos cortados, expressão cansada. Emília, nessa rota, era emocionalmente instável. Subaru nunca deixava ela fazer nada sozinha. E isso a tornou completamente dependente dele. Enquanto olhava para ela, Subaru se lembrou de Otto, seu antigo amigo que o abandonou por discordar de suas escolhas. Com o olhar vazio, Subaru virou-se para a janela e notou que começava a chover. E então murmurou apenas uma palavra: "Apareça." Das sombras surgia Elsa. Ela trabalhava para Subaru. Ele havia salvado a vida dela. E por isso ela carregava uma dívida eterna com ele. Subaru perguntou se ela havia encontrado o bispo de Gula, mas Elsa respondeu que não.
Apenas alguns cultistas que ela mesma já havia eliminado. Subaru olhou novamente para a janela, observando a chuva cair. E ordenou friamente: "Me mate." Ela hesitou por um instante, mas a dívida de vida a impedia de desobedecer. Sem questionar, ela o decapitou. E Subaru voltou para o início do dia. Levantou-se, foi até Petra e disse calmamente: "Petra, espere um pouco, logo vai chover. Vá ao mercado depois." Confusa, ela perguntou como ele sabia disso. Mas Subaru apenas ficou em silêncio. Anos se passaram. Em um desses dias, Equidna comentou sobre um artefato, um espelho mágico que ela estava criando em vida. Diziam que esse espelho mostrava aquilo que o coração mais desejava. Intrigado, Subaru decidiu procurá-lo. Quando o encontrou, fez a sua pergunta: "Como posso acordar Rem facilmente?" O espelho ficou em silêncio. Subaru repetiu a pergunta. De novo. E de novo. Nada acontecia. Cansado, ele sentou-se diante do espelho e começou a falar consigo mesmo. E se eu não tivesse escolhido este caminho? E se eu não tivesse abandonado as minhas emoções? E se eu não tivesse manipulado as pessoas que o amavam? E se eu não tivesse aceitado aquele contrato? Será que tudo teria dado certo para mim? O espelho ouviu as suas palavras e respondeu, mostrando um reflexo. Subaru olhou e viu outro universo. Um onde não havia aceitado o contrato. Um onde ainda tinha emoções. Onde todos o amavam. Ele viu o Subaru do anime. E ali, diante daquele reflexo, aquela versão fria e sem alma chorou. Pela primeira vez em muito tempo, lágrimas caíram. Enquanto o reflexo sorria do outro lado, Subaru apenas murmurou: "A rota que eu trilhei só teve ganância no fim. Eu sou realmente patético."